muito curiosa para conhecer melhor e tal. E aí, então, tá tendo os movimentos dos municípios que estão fazendo adequação da legislação para se adaptar à lei de inovação, né? E aí, então, assim, o pessoal quer estar dentro, né? Porque o assunto da moda agora é a inovação, né? A lei de inovação. Então, assim, a gente vai tem os municípios aqui da região, né, que já estão sensibilizados, porque a gente já tem até um grupo de trabalho só de legislação, e o pessoal está querendo fazer, enfim, várias atividades, assim, porque os municípios querem fazer, mas ninguém sabe falar de inovação em termos de legislação. E aí, porque o Inova é um programa do Estado, muitas coisas chegam, só que assim, é um programa do Estado que criou um corpo, criou uma identidade, né? E aí várias outras instituições têm usado mesmo a palavrinha inova, né? Inova UX, inova isso, inova aquilo e tal, né? E aí o pessoal, então, está associando ao Estado, e aí me procuraram para perguntar sobre um evento que a Universidade de Caxias estaria fazendo sobre a legislação de inovação, né? E aí, então, é o nome do professor, né, que apareceu, e eu não conheço ele, né? Ayrton não tá, teu áudio não tá aberto. Você falou do Gilson Almeida, né? Nosso colega, o Gilson. Então, é novembro que vai ser, né? Então, eu vou perguntar para ele, eu só queria mais elementos para perguntar a coisa certa, né? E eu acho que tem o Pablo também, que é professor de empresarial, que é muito fera em inovação e a parte de propriedade industrial, e eu acho que deve estar ligado também nessa questão do sandbox regulatório. Mas o Reginaldo tem o projeto dele, né, Clóvis? Ali, o pós-doc. E não sei, Silvia, fica de olho, né? E tem o Luiz Fernando também, que também é interessado em tecnologia. Daqui a pouco. Eu não posso me comprometer, que eu já estou com muita coisa. Assim, eu estou com um projeto aqueles projetos que os municípios que tu fez parte, Silvia, eles continuam por demanda. Que legal. Uhum. Graças ao Ministério Público, que pressiona. Que bom, né? O Ministério Público pressiona os municípios que não têm legislação, eles têm que vir para algum lugar. Alguns estão indo para a UX aqui, né? Olha, a gente pode fazer uma nova conversa, tipo aquela, né? E aí trazer o professor Luiz Fernando para conversar junto, quem sabe? O que tu acha, Clóvis? Entendeu? Tem uma perspectiva aí de marcos legais municipais, né? de inovação, né? E tem gente boa, né? Tem o Clóvis, tem o Reginaldo, tem o Luiz Fernando, o Pablo. Eu não sei como é que está o Pablo hoje em termos de carga horária, interesse em participar. Eu acho que sim, acho que ele tem, né? Eu não sei, Clóvis, se o Rafael, que era nosso aluno, também é bem envolvido, né? Da SIC, né? Poderia. Tem bastante gente que pode se interessar, né? Pode se interessar. Eu realmente, Silvia, não. Eu gostaria, mas não dá. Eu entrei naquele. Tem os projetos de. Aliás, uma coisa antes de começar aqui: se alguém se interessar por mobilidade urbana. Né, Silvia, lembra que. Não, tu não estava conosco no plano dos planos diretores, né? Tu entrou depois. Eu não estava dentro, mas eu estava a par. Estava a par, né? Claro, com certeza tu estava, né? Mas pois é, não, tu ajudou muito naquele. Tu ajudou, claro, que o teu trabalho, evidentemente, foi o de Veranópolis ali, né? Que foi o teu. Realmente tinha bolsa e tudo. Mas lembra que eu tinha comentado contigo que a legislação previa que os municípios tivessem seus planos diretores, por óbvio, né? 20 mil habitantes, aquela coisa, também áreas metropolitanas, de interesse turístico, aquela coisa toda. Tá, o Estatuto da Cidade. E a lei de mobilidade urbana, né? Estou com ela aqui, até ali na tela aqui. Ela previa a possibilidade previa a necessidade de planos de mobilidade para municípios e tal, e colocava que era possível que esse plano de mobilidade fosse inserido dentro do plano diretor, né? Agora, em 2020, tem uma lei, a lei número 14.000, exatamente, 14.000, ela modificou, e ali houve uma mudança, e agora uma exigência de planos de mobilidade urbana nos municípios para 2022. Então, eu acho que vem coisa para nós, não vou dizer o município, porque não fechou o contrato ainda, mas é um tema para os alunos que estão aí, por aí, né? E que têm interesse em pesquisar fatos reais, coisas do mundo
real, depois vai ter até bolsa para isso, né, e tal. É um tema que está pipocando aí, está muito forte, porque o Ministério Público está em cima, os municípios maiores têm que ter os planos de mobilidade, né? Claro que quem constrói o plano de mobilidade é um arquiteto, é um urbanista, né? Ou outra especialidade ali. E aí é o professor ali, acho que é Rafael também o nome dele, é o do... Rafael Rosa? O Rosa, isso, Rafael Rosa, isso. O Rafael, ele é o cara que mais conhece esse assunto, né? E tem um outro colega também, que eu não recordo o nome dele, que trabalhava junto com o Rafael, talvez tu lembre depois, mas então a gente vai trabalhar com eles, o direito com a arquitetura, né? Claro que, por exemplo, o Merino, os outros que trabalham com patrimônio cultural vão ficar de fora dessa parte, mas o Pedoni também, porque o Pedoni trabalha com urbanismo, né? E ele é o que organiza tudo. Então é promissora essa área, essa questão da mobilidade é bem promissora, né? Haja visto, inclusive, está até na propaganda do Itaú, que a guriazinha que ela fala, né? Sustentabilidade, mobilidade. É um tema aí, pessoal, tá? Só aproveitando o início da reunião, depois de passar a palavra para o Clóvis aqui, mobilidade urbana, né? Para quem tem interesse na qualidade de vida nas cidades, aí é um tema. Aí não sei, aí qualquer um de nós pode orientar, se quiser fazer o trabalho de conclusão ou o trabalho de dissertação, né? Mas é um tema que tá na ordem do dia aí. Né? Não estou prometendo bolsa, mas que está na ordem do dia, tá, e pode ter uma bolsa específica para projeto. Diga, Silvia. Eu trabalhei 10 anos em planos de mobilidade urbana, né? Então, na hora que vocês quiserem fazer uma conversa, assim, sem algum compromisso, assim, de ter um projeto apresentando e tal, para a gente conversar, para ver o pessoal identificar oportunidades. Sim. Eu acho que é legal conversar bastante, assim, porque dessas conversas surgem ideias bem interessantes. Nem todas são executadas, mas é um momento bem importante, né? Sai várias coisas desses momentos. Esses dois temas que eu estou vendo, assim, um é esse que a Silvia falou, que está em voga aí, porque inovação tá... Eu vi hoje o negócio do governador lá na Europa com aquele transporte. O Hyperloop. Eu não entro naquele negócio lá. Eu tô fora. Nossa, mas eu já compraria passagem. Entrar dentro de um tubo, um túnel de metal com vácuo, mas meu Deus do céu. Pessoal, vamos começar. Com certeza vai ter gente ingressando agora, mas depois. Vamos iniciar. Hoje o professor Ayrton vai coordenar, tá? Porque ele tá mais bem equipado e eu tô meio na rua de celular, então vou ficar hoje mais ouvindo, né? O Ayrton coordena. Só lembrando, então, hoje nós temos o Matheus, a Maria Isabel, né? Ela deve estar nos ouvindo. Sim, estou. Tudo bem? Tudo. Tá, depois você pode se apresentar para a gente melhor, né? Quando eu for me apresentar, eu faço a minha introdução, pode deixar. Tá bom, obrigado. A Júlia também está na lista, né, Cláudio? A Júlia não, ela mandou agora há pouco que ela ia ter uma reunião do trabalho dela, e a gente combinou que ela vai gravar e a gente vai pôr no canal a apresentação dela. Porque é uma apresentação que ela já defendeu o TCC, ela defendeu uns jovens, né? Então hoje seria o Matheus, a Maria Isabel e depois a Bruna. Tá? A Bruna ela sai do trabalho às 6 e ela deve chegar em casa daqui a pouquinho. Então ela já ingressa também. Então nós temos essas 3 apresentações hoje. E eu acho que dá mais ou menos meia hora, né? 25 minutos, meia hora. A pessoa pode apresentar em 10 ou 15, estourando. Eu acho que 10 é uma boa. E depois mais uns 10 a 15 de debate. Só para dar uma ideia do que eu tinha pensado, mas aí Ayrton, contigo, você pode organizar como achar melhor. Tranquilo, vamos seguir a mesma sequência de sempre, né? Eu fico formalmente na coordenação aqui, só digo quem fala o que fala, mas... Tá, e assim, só uma coisa antes que eu esqueça, só dar os parabéns para todos que apresentaram nos Jovens Pesquisadores, que foi muito bem, né? Todas as pessoas do nosso grupo apresentaram muito bem, e eu assisti várias, e as que eu não vi, o pessoal comentou comigo depois. Então, inclusive, o Matheus ganhou o destaque da sala. Né? A Bruna foi muito elogiada, e o Ryan também foi elogiado. Eu recebi mensagem de uma aluna do mestrado, que nem é do nosso grupo. Ela disse: Ayrton, que parabéns
envolvimento dos alunos e tal. Parabéns a vocês mesmo. Nós estamos com um trabalho bem legal. A gente participou bem. Que bom. Dessa edição dos Jovens Pesquisadores, né? E é uma mudança, vocês estão há pouco na faculdade, assim, uma mudança, porque tempos atrás, né, Clóvis, tinha pouquíssima participação do direito. Pouquíssima, né? Então, as áreas duras, digamos assim, essas ciências o pessoal chama de ciências naturais, né? Ciências duras, era o pessoal de laboratório, etc., predominava, né? E nas humanas tinha outros cursos que, até administração, tinha bastante presença e tal. E o direito, ele era muito tímido, assim, vou dizer, 5 a 10 anos atrás, né? Mais, né? Agora não, agora o direito ele se consolidou, assim, o pessoal já sabe quem vocês são, o grupo de pesquisa, isso é muito bom, sabe? É bem visto por gente de outras áreas, porque quando a gente fala em direito ambiental, né, esses temas que vocês discutem, eles tocam outras áreas, e os professores se interessam, né? Então a gente não entra pela porta dos fundos, a gente está entrando pela porta da frente, assim, já tem um certo respaldo, assim, o pessoal do grupo Direito Ambiental Crítico, né? Isso dito por uma aluna que mandou mensagem logo no dia, parabenizou, e colegas aí que são de pró-reitorias e inclusive das ciências biológicas, de outras áreas, elogiando, assim, o engajamento de vocês. Bom, então, já que eu estou coordenando aqui, eu vou passar a palavra para o Matheus, tá? Matheus, não sei se a gente combinou de passar algum data show é antigo, né? Um PowerPoint, ou você pretende falar? Eu vou compartilhar a tela aqui. Beleza, fica à vontade. Deixa eu ver como é que é. Então, eu vou fazer basicamente a apresentação que eu fiz esses dias no Jovens. Então, beleza. O trabalho é a força vinculante dos protocolos de consulta. Eu dividi o trabalho em 4 partes. Na primeira, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico e as principais legislações sobre o tema. Na segunda parte, eu apresento alguns conceitos importantes relacionados aos protocolos. Na terceira parte, eu entro um pouquinho no caso brasileiro, apresentando algumas informações e, por fim, trago as conclusões. Então, primeiramente, em 1945, temos a criação da ONU. E, principalmente no âmbito internacional, há uma nova tendência da especialização dos sujeitos de direito, da especificação dos sujeitos de direito, onde as normas passam a ser destinadas não só ao homem geral e abstrato, mas também a minorias e historicamente discriminadas. Então, nesse ponto, os indígenas passam a receber maior respaldo da legislação. Então, em 1957, temos a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da questão indígena, mas acaba sendo um pouco paternalista e integracionista, tratando os povos indígenas como categorias transitórias, fadadas ao desaparecimento, na medida em que se acoplassem à sociedade hegemônica. Em 88, temos a nossa Constituição, que começa a mudar com esse antigo paradigma, e é na Constituição de 88 que, pela primeira vez, há um capítulo próprio para se tratar dos índios. Um ano depois, em 89, surge a Convenção 169 da OIT, que sepulta de vez com esse pensamento da convenção anterior e passa a dar mais autonomia aos indígenas. Trabalha com a questão da autodeterminação dos povos e, entre outras coisas, prevê o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, que é muito importante para o nosso trabalho.
Já nos conceitos importantes, temos o direito à terra. É muito importante fazer um afastamento da visão civilista de propriedade. É importante o afastamento dessa teoria geral, essa teoria civilista dos direitos reais, por um simples motivo. Os indígenas não veem a terra com um viés patrimonial. Eles veem a terra como um locus de desenvolvimento do seu ser e de reprodução da sua cultura. Então, até é interessante, esses dias eu estava vendo Roda Viva, do Carlos Aires Brito, e ele tratou um pouquinho dessa questão, né? Ele falou que a Constituição, ela não outorga o direito à terra dos indígenas, ela reconhece. E é importante porque o reconhecimento, ele significa que os indígenas têm o direito originário, anterior à Constituição. Então, é muito importante essa diferenciação de palavras, né? De outorgar, que é daqui para frente, e reconhecer que significa que anteriormente já havia esse direito. Só nesse ponto houve o reconhecimento. Então, vamos lá. Como dito anteriormente, a consulta livre prévia informada, ela surge, então, positivada na Convenção 69 da OIT, e significa que os povos terão o direito de participar das discussões a nível estatal sempre que atos do poder público interfiram nos seus modos de vida ou nos seus direitos fundamentais. O objetivo da consulta livre prévia informada é o diálogo e o consentimento. E para sintetizar a importância da consulta, tem uma frase muito utilizada pelos grupos e movimentos sociais, que é a seguinte: nada sobre nós sem nós. Então, daí já se percebe a importância que tem a consulta quando se trata das questões indígenas, porque eles são os melhores para opinar e falar sobre o que eles querem, o que eles entendem. E nesse ponto aparece o protocolo de consulta. Os protocolos de consulta são as formas que os próprios povos entendem a maneira que deve se dar a consulta, para que a consulta respeite as especificidades de cada povo. Então, a doutrina fala que é através do protocolo que os povos expressam a sua voz e o seu direito próprio. E nessa questão do direito próprio, essa questão toca o pluralismo jurídico, que prega em oposição ao monismo jurídico, que há a possibilidade de coexistirem várias formas de direito ao mesmo tempo e em um mesmo lugar. Então, nesse ponto, é importante citar o autor Carlos Antônio Volkmer, que está sendo importante para o meu primeiro olhar sobre esse tema, né? Até foi numa reunião, acho que há um mês atrás, que os professores sugeriram esse tema para eu começar a estudar, e a partir daí que eu conheci e fui atrás. Então, vamos lá. Os protocolos no Brasil, eles surgem como respostas ao contexto de ameaças que os povos indígenas sempre sofreram. É um fenômeno recente, não as ameaças, os protocolos são um fenômeno recente. O primeiro protocolo foi o do povo indígena Uajapi, do Amapá, em 2014. E atualmente há pelo menos 48 desses documentos. Esse é um dado de 2020 do site do Observatório de Protocolos Comunitários. E para explicar um exemplo de como os protocolos vêm amparando os povos indígenas, eu trago esse caso da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Nesse processo, o povo Munduruku fez a juntada do seu protocolo para
para derrubar a tese do Estado de que o povo Munduruku não estava aberto ao diálogo. Nesse sentido, ficou provado que o povo Munduruku estava aberto ao diálogo, mas que a consulta, por óbvio, deveria respeitar os procedimentos estampados no seu protocolo. Nesse sentido, era o Estado que não estava respeitando o protocolo do povo Munduruku. E isso fez com que se suspendesse o processo de licenciamento e até hoje o projeto ele está arquivado. Esse é um caso de 2016. E, por fim, as conclusões. Temos que os protocolos de consulta são vinculantes na medida em que o Estado é obrigado a realizar a consulta seguindo os procedimentos do protocolo. E há situações, há matérias em que os povos indígenas terão o poder de veto, que serão as questões que envolvam os seus territórios diretamente, os seus direitos fundamentais, os seus modos de vida. E há também situações que não há poder de veto, em que a matéria não seja tão delicada para os povos, mas mesmo assim o Estado tem o dever de realizar a consulta, o dever de ouvi-los e de fazer modificações, conformar os seus projetos, de modo que os prejuízos se mitiguem e haja, então, o consentimento, haja o diálogo. Nesse sentido, os protocolos são expressões por excelência do pluralismo jurídico, porque é neles que está contido como os povos indígenas se organizam, e o Estado reconhece os seus modos na medida em que realiza a consulta. Então, eu esqueci aqui também, que os protocolos de consulta, eles não exaurem as suas funções com a consulta, com a conversa do povo para fora, do povo para com o Estado. Há também funções internas de organização desses povos. E os protocolos também funcionam como garantias, como salvaguarda de outros direitos, especialmente o direito à terra. Então, seria basicamente isso a minha apresentação. Muito boa apresentação, Matheus. Nota-se que tu teve, em pouco tempo, uma apropriação do tema, né? Um trabalho assim, quase jornalístico, de achar boas informações, né? Encontrou essência, até nas imagens que você utilizou, né? A última é o Ailton Krenak, né? Foi bem famosa aquela cena dele pintando o rosto no Congresso Nacional, acho que foi, né? Durante a Constituinte, se não me engano. Constituinte, Foi, cara, parabéns por todo o contexto do teu trabalho. Tu está começando esse link aí com pluralismo jurídico, né? Inclusive o professor Reginaldo também foi doutor pela UFSC, assim como o Clóvis, conviveu lá com o Volkmer, com o pessoal que trabalha com essa temática aí. Muito legal, né? Muito legal. Parabéns. Eu vou abrir. Hoje eu sou coordenador, então eu debato menos e coordeno mais. Vou abrir o debate aí. Só para parabenizar de novo o Matheus, né? Porque, assim, é claro que esse tema pode ser muito mais aprofundado, né? Só que o Matheus começou na pesquisa há muito pouco tempo, né? E no primeiro evento de jovens pesquisadores, ele já deu esse pequeno prêmio simbólico, né, de destaque da sala, né? Que o pessoal gostou muito. Isso significa até que ele foi didático, né? Que ele conseguiu transmitir a informação, responder as perguntas, né? E eu acho assim que ressalta também a importância desse nosso trabalho coletivo, porque o Matheus ele já começou com poucas semanas de iniciação científica. Ele já foi apresentar junto com a Marciana lá na PUC do Paraná, né? No Congresso Socioambiental, com bastante dúvidas em segurança, mas ele foi bem, né? Mandou bem. Depois aqui na nossa oficina ele já apresentou no início do semestre, né?
Então, e esse empenho também de buscar tanto a discussão técnica ali da vinculação do protocolo, do efeito vinculante, né, quanto a questão do pluralismo, que na verdade o gosto do Matheus por essas discussões de fundo, assim, né, já deu para perceber que ele gosta bastante da discussão histórica, da discussão da democracia, dos direitos, né, então deu esse caráter bem multifacetado para o tema, né, e tem muito potencial, né, para fazer pesquisas muito importantes. Então, meus parabéns. E, assim, eu estendo esse cumprimento a todos os demais, porque eu acho que os jovens pesquisadores foi muito bom e foi bom para nós, né, para o nosso grupo, particularmente ver o pessoal crescendo, né, e assim aprimorando suas apresentações em muito pouco tempo, tá? Só parabenizar mesmo. O Reginaldo disse que não pode participar, que ele está com algum problema de som. Não sei se ele está com o som fechado ou se ele tem que ficar em silêncio. Não sei. Colegas e alunos, vocês têm alguma dúvida? Perguntar para o Matheus, alguma coisa? Eu só ia complementar uma coisinha, que dia 25 de novembro vai ter aquele seminário do grupo, né? Daí a gente vai apresentar, eu convidei a Vitória Zufo para apresentar comigo esse tema, e aí a gente vai tentar, pelo menos eu conversei com ela um pouquinho sobre isso, de ela apresentar junto comigo essa parte aí, e a gente também pegar um pouco mais de pluralismo e falar um pouquinho daquela questão de Rousseau e tal, que a gente estava... Até conversei com o Clóvis que a gente tinha conversado dos protocolos como uma forma de retirada da vontade geral, aquele termo de Rousseau, sabe? A gente está há tempo conversando sobre isso, mas ainda não botou, não escreveu nada sobre isso e nem... É que isso aí é um assunto cabeludo. Vamos conversar bastante sobre isso, né? O assunto é muito interessante, né? Mas essa afirmação é bem forte, assim, vamos debater, né? Mas, de fato, nós estamos promovendo o seminário, né? É 25 e 26, né? Se eu não me engano. Ou 26 e 27 de novembro. E daí nós vamos fazer uma tarde de apresentações. Quinta e uma sexta, deixa eu ver. Quinta e sexta. Vamos fazer uma tarde de apresentações de trabalhos das pessoas que trabalharam essa lei, né? Que é o tema do projeto. Então, todos os trabalhos do nosso grupo, que ou TCC, ou dissertação, ou tese, né? Ou trabalhos apresentados em eventos, né? Que discutiram aspectos da lei de biodiversidade. Sim, Matheus, eu vou te dar uma sugestão, que é o seguinte: esse projeto, o foco ali é em relação à lei 13.123. Faz o link, tá? Tenta fazer o link ali. Fala com qual é a colega que você vai fazer junto? Com a Vitória. Tá. Puxa o link, porque aí você poderia talvez falar dos protocolos comunitários de uma forma genérica, mas tem que fazer um link com a 13.123, que é a questão do consentimento prévio informado do patrimônio genético, do acesso ao patrimônio genético. Tá? É só essa exigência, porque ela tem um vínculo. Todo seminário é com base na lei. Ele é todo... isso eu acho que... Bom, até sabia, acho que, mas eu talvez esqueci, enfim. Mas, então essa vai ser a modificação, né? Para, na próxima vez, não apresentar de novo a mesma coisa que foi nos jovens, né? Para a gente evoluir em alguma coisa, pelo menos, na apresentação. E principalmente porque o tema é a lei, né? Que protocolo comunitário você não necessariamente está vinculado à lei, a 13.123. Você pode ter outras situações. Né? Você falou até a questão da questão da terra em relação a consentimento para empreendimentos de energia hidráulica, né? Hidrelétrica, né? Por exemplo. Então, seria uma outra visão. Né? E patrimônio, propriedade intelectual, patrimônio genético em relação a
a cultura, a questão dos bens imateriais e também a bens materiais, que é as plantas, no caso, né? O conhecimento tradicional e as espécies ali. Então, é um pouco diferente. Mas para esse seminário tem que abordar a 13.123. Vou te pedir só isso, porque senão ele vai... Teu trabalho destoa do objetivo geral, né? Tá? Mas tem tudo a ver, tá? Protocolos comunitários. Inclusive, teve o debate com a Eliane Moreira, né? A Eliane trabalhou num curso nosso de acesso ao patrimônio genético, conhecimentos tradicionais, no curso de extensão, e ela teve uma aula só sobre isso. Olha, a aula era para falar sobre conhecimentos tradicionais né, e tal, para falar sobre tudo. E ela, não vou dizer que falou só sobre isso, mas pelo menos metade da aula foi falando sobre a 169 e sobre os protocolos e a importância que eles têm para garantir o consentimento livre esclarecido, que está na Convenção sobre Diversidade Biológica, está na lei, mas não tem um instrumento hábil para isso, né? Então, tentando explicar de novo, mas, assim, da aula passada a gente falou sobre isso, mas tivemos que cortar no meio para não ficar só nisso, né? A lei do 13.123 e a Convenção sobre Diversidade Biológica, eles determinam que as comunidades que detêm conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, que essas comunidades tenham condições, direitos, né? Inclusive de negar o acesso ao patrimônio genético para um fármaco, para um produto, para uma universidade pesquisar, ou também, tá, que tenham, se concordarem com esse acesso, que tenham um consentimento livre e esclarecido, né, que saibam realmente o que estão consentindo e que seus valores, sua cosmovisão do mundo, sua própria visão do que é o direito, entende? Isso tem que ser levado em consideração. Então, os protocolos comunitários são uma forma de você inserir uma linguagem no plano jurídico da comunidade. Então, não é só um contrato, entende, Matheus? É mais do que isso, né? Se fosse feito via contrato, você entra na lógica que você falou, do direito civil, aí, dos direitos reais e dessas trocas que a gente faz no nosso mundo a nosso modo, né? E os protocolos comunitários eles têm uma outra lógica, até em relação a quem dá a anuência, né? De que forma que você vai determinar os anuentes. Até foi comentado que tem uma determinada comunidade, uma tribo, que as crianças também opinam, né? E assim por diante. Não sei se foi falado na aula na semana passada sobre isso, mas é um aspecto interessante, né? Que essa valorização do sistema consuetudinário, né? Desse sistema e do pluralismo jurídico. Então, por isso que o pessoal está levando tanta fé no protocolo, e o protocolo está tendo repercussão, entende? Se você for pesquisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e outras instâncias, aí, você vai ver que o protocolo está tendo efeito. Não é só a retórica, entende? Tá acontecendo as coisas pelo protocolo. Tá? Chico Clóvis tinha levantado a mão. Isso, só complementando, Matheus, depois nós podemos conversar sobre a questão tanto do evento do seminário, né, quanto do teu TCC, e fazer, trabalhando o mesmo tema, mas em aspectos diferentes, né? Então, vamos conversar sobre isso. A gente pode, talvez no TCC, a gente aprofundar a coisa da democracia, da vontade geral, que você propôs levar para o lado da filosofia política, né? E talvez isso mereça um esforço à parte, assim, né? E na questão do seminário, a gente pode focar na questão mais técnica da lei, porque na conversa com a Eliane Moreira, na aula da especialização que ela deu, né? Eu até fiz essa pergunta para ela, pensando no teu trabalho, né? E ela fez uma observação que eu concordo, achei bem pertinente, de que para a força vinculante do protocolo, para efeito de aferir se a comunidade consentiu com o acesso ao conhecimento dela, para esse efeito, há poucas divergências de que o protocolo é vinculante, tá? Mas aí nós temos que perguntar se ele é vinculante para outras questões, né? E aí abre um leque de situações onde não vai haver consenso,
né? Onde vai estar muito mais longe de um consenso, né? Então a gente pode discutir vários aspectos, né? Ou inverter também as prioridades. A gente pode aprofundar a questão do pluralismo jurídico, né? Existem várias versões também do pluralismo, enrolei a língua. Então a gente segue trabalhando isso, né? Mas eu acho que foi muito bem sucedido esse teu primeiro momento, né? De fazer essa pesquisa inicial, apresentar para o pessoal que não é da área do direito, né? E eles gostarem do trabalho e entenderem, né? Em apenas 10 minutos né? E elogiarem, ter uma repercussão tão boa, tá? Então seguimos com o tema, né? E você viu que ele parecia um tema bem focado, bem específico, e na verdade ele já está dando margem para uma série de outras questões, né? Então é isso, Ayrton. Devolvo a palavra para ti. Matheus, algum comentário para finalizar? Tranquilo? Então tá, parabéns, é muito boa a tua apresentação, e a gente percebe que você está estudando, está lendo, está aberto assim para aprender, né? É um mundo novo, né, Matheus? É bem diferente, né, de leitura. É por isso que dá vontade de estudar, né? Se fosse sempre a mesma coisa, o cara ficava meio desanimado, mas como é um mundo novo, a gente se anima bastante. Então agora, na sequência, é a Maria Isabel. Peço que a Maria Isabel, então, se apresente para nós, Maria Isabel. Eu não te conheço, prazer te conhecer. Você não foi minha aluna lá no curso, né? Não. Não. Tá. Fica à vontade, o microfone é teu. Então, meu nome é Maria Isabel Bertosso, eu sou graduanda de Direito pela UniChapecó. O meu TCC é em Direito Ambiental e o meu orientador é o Reginaldo, né? Por isso que eu não te conhecia. Por isso que eu não te conhecia. Isso. Tá. Ele que me encaminhou essa oportunidade para me apresentar o meu TCC. Eu, inclusive, terminei ele há pouco tempo, então é a primeira apresentação que eu vou fazer sobre ele. E espero que gostem, né? Eu posso apresentar? Fica à vontade. Você quer projetar alguma coisa? Isso. PowerPoint, tá show. Vai lá, fica à vontade. Se tiver alguma dificuldade, fala comigo que eu te ajudo. Tá, acho que eu consigo. Vamos ver. Estão conseguindo ver? Sim, sim. Então, o título do meu TCC é A Governança dos Riscos dos Agrotóxicos no Brasil e o Critério da Aceitabilidade introduzido pelo Pacote do Veneno. Ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro é Risco Aceitável e a Governança dos Riscos, e o terceiro é o Risco Inaceitável e os Impactos para a Governança na área dos agrotóxicos no Brasil. Então, eu vou apresentar mais ou menos um pouco sobre cada tópico, para dar uma noção do que eu estudei, assim, mas nada muito aprofundado, porque não cabe no tempo, né? Mas vai dar para dar uma compreendida, eu acho. Então, o primeiro subtítulo é a construção social do risco e o risco como construção social. Então, através da teoria da sociedade de risco de Beck, eles expõem que, assim como na distribuição dos riscos, a capacidade de mitigar seus efeitos se encontra prioritariamente nas mãos das classes nobres. O atributo financeiro é uma arma tanto na luta contra os riscos da sociedade moderna, onde aqueles que possuem o comandão econômico podem encontrar formas variáveis de desviar de seus efeitos prejudiciais. A configuração das situações de risco é relativa, varia em conformidade com a interpretação de cada grupo social, já que, de acordo com as culturas, padrões de situação, certas sociedades tendem a aceitar os riscos mais facilmente em razão da desigualdade de condições de lidar com estes, bem como se esquivar ou até mesmo a possibilidade de usá-lo em seu favor. Na estratégia para análise dos riscos, Matede analisa 4 principais estratégias adotadas pelos cientistas sociais para investigar os problemas socioambientais relacionados ao risco.
A primeira é a abordagem culturalista de Douglas e Wildavasky, a segunda é a interpretação sistêmica de Luhmann, a terceira é a análise fenomenológica de Giddens, e a quarta é a percepção autocrítica social de Beck. Em todas as interpretações trazidas por Matede, o risco é tido como um produto da relação entre sociedade e natureza, produzido por processos de modernização pautadas na geração de cenários cada vez mais complexos e instáveis, expostos e autoconfrontados pelo risco. A construção social de risco e a sociedade de risco. A percepção dos riscos é derivada da construção cultural de cada sociedade. Já a construção social dos riscos é tão somente a produção e reprodução das situações de vulnerabilidade que constituem os limites dos efeitos das ameaças. A construção dos riscos deriva principalmente da exposição de determinados grupos aos riscos. Alguns riscos, como os relacionados a mudanças climáticas e ao buraco da camada de ozônio, por exemplo, atingem os habitantes do planeta como um todo. Contudo, em virtude das estruturas econômicas e sociais e de fatores geográficos, há grupos mais vulneráveis que outros. A gente analisa também os elementos da teoria crítica social de Beck e os 4 principais elementos, que primeiro é risco e invisibilidade. O que seria o risco e invisibilidade? Seriam os riscos ignorados pela sociedade. Eles são assim tratados em virtude da imediatez das necessidades materiais, que superam qualquer cautela, e, em consequência, a situação de carência vivida se torna um ambiente totalmente favorável às ameaças, contribuindo para a produção dos riscos. Risco e classe social. A insuficiência material das classes soma-se com a insuficiência de segurança da sociedade de riscos. A distribuição dos riscos é organizada conforme as classes sociais. Quanto mais miseráveis os grupos são, a mais riscos estarão expostos. Riscos e o efeito bumerangue. Com o efeito bumerangue, inclusive os criadores dos riscos sofrem com seus efeitos. Dessa forma, o efeito circular das ameaças atinge a unidade entre a vítima e o culpado. A irresponsabilidade organizada. Ocorre a transferência dos riscos a países pobres. A transferência dos riscos a países pobres se dá em virtude da condição de ignorância desses lugares, onde comumente a aplicação de regulamentos de segurança não é administrada de forma correta. Nestas situações, as indústrias afastam a responsabilidade pelos riscos à incapacidade cultural das sociedades menos favorecidas de se protegerem contra os riscos. Isto é, ocorre uma manipulação legitimatória dos riscos pelas empresas. Aí eu passo a análise da governança dos riscos. As mudanças advindas com a globalização e a mutação para a sociedade de risco criou a necessidade de uma governança global e diplomática, tendo como princípio a negociação entre os afetados, stakeholders, buscando decisões cristalinas e ponderadas. Risco e direito. Defronte à sociedade de risco, os órgãos públicos se veem obrigados a tomarem decisões, buscam nas ciências ajuda para encontrar soluções eficazes. No entanto, estas apenas oferecem probabilidades, visto que necessitam de tempo para desenvolverem estudos capazes de gerar dados seguros e certos. Todavia, o direito não pode esperar, exigindo-se respostas rápidas para situações de risco iminente. Segundo risco e governança. Segundo a Conferência Global sobre Inovação da Governança, os governos precisam empreender ações que visem a utilização de governanças flexíveis, aproveitando-se as inovações tecnológicas em seu favor, incentivando a observância de princípios éticos, bem como evitando a aplicação de sanções por meio de ações preventivas e promovendo a identificação dos riscos em seu estágio inicial, guiando harmoniosamente a aplicação responsável das novas tecnologias. Os critérios para uma governança eficaz dos riscos. Filho é quem define critérios para uma eficaz aplicação da governança dos riscos, sendo estes a avaliação dos riscos, a gestão dos riscos e a comunicação dos riscos. Para uma eficaz governança, é imprescindível a cooperação entre todos os atores envolvidos na construção de formas mais democráticas de governança. Risco residual.
Risco residual é o restante das normas do Estado, qual primando pela proteção dos direitos fundamentais, das liberdades individuais e dos valores sociais perante os avanços tecnológicos, garante apenas um nível de segurança que caiba nos limites de previsibilidade disponíveis, gerando níveis de tolerabilidade a serem suportados pela sociedade em detrimento dos riscos. Desta forma, risco residual é aquele que, em razão da imprevisibilidade e ou das prioridades do Estado, deve ser suportado pelos seus afetados. O problema do risco inaceitável. A noção de risco inaceitável, ela é introduzida pelo pacote do veneno e ela aproxima-se do conceito de risco residual, que é o risco tolerado pela sociedade, visto que o que ultrapassa a esfera da tolerabilidade suportada no risco residual é considerado risco inaceitável. Capítulo 3. Com o objetivo de ampliar a utilização dos agrotóxicos no Brasil, o projeto de lei 6.299 de 2002, também chamado de pacote do veneno, em síntese, pretende flexibilizar a proteção à saúde e ao meio ambiente impostos pela lei 7.802 de 99, que é atual, né? Dentre as alterações na legislação ambiental impostas está a inserção do termo risco inaceitável. A aceitabilidade como critério de governança dos riscos no PL. Nas exposições aos agrotóxicos não existe uma medida única que valha para todos para identificar os efeitos colaterais, o que refuta a relação direta entre dose e efeito, impossibilitando assim a concepção de níveis aceitáveis de intoxicação. A aceitabilidade como critério de governança de riscos no Brasil. As decisões sobre a contenção dos riscos irão depender de análise sobre a aceitabilidade e ou tolerabilidade dos riscos, as quais dependem da classificação do risco, que se dá de acordo com seus graus de complexidade, dificuldade de identificação dos danos, incerteza científica, ausência de limite ao conhecimento técnico sobre a estimativa de ocorrência de danos, e sociopolítica, interpretações diversas sobre o mesmo problema. Isso quer dizer que diferentes táticas devem ser tomadas para cada nível diverso de risco. O risco inaceitável proposto pelo PL. O projeto prevê que o cálculo para a definição dos níveis de risco considerado aceitável é formado por doses que, em tese, não causariam mal ou não seriam manifestadas na saúde humana, já que ocorreriam em exposições mínimas. O conceito de risco inaceitável segundo a literatura jurídica ambiental. Guivan não considera os riscos como os resultados de acidentes decorrentes do uso inadequado de tecnologias. Muito pelo contrário, afirma que esses estão mascarados em níveis de aceitabilidade fixados através de pesquisas reais que não expressam o axioma do bombardeio de contaminações sofridas cotidianamente. A noção de risco proposto pelo PL. A substituição do termo perigo para a noção de risco inaceitável no processo de avaliação dos riscos dos agrotóxicos para a liberação no mercado do agronegócio brasileiro gera para a legislação ambiental muitas perguntas, já que essa alteração imporá limites à exposição aceitável aos agrotóxicos, sem observância do princípio da precaução na análise da gravidade da mudança normativa, deixando de lado os critérios fundamentais de segurança da natureza e saúde humana. Os impactos para a governança dos riscos dos agrotóxicos no Brasil. A estipulação de níveis consideráveis aceitáveis de intoxicação, do mesmo modo que desrespeita os direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado, viola o princípio da precaução, base para as decisões seguras que tenham efeitos de longo alcance territorial e espacialmente. É isso. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu não iria ficar dentro do tempo, então eu resumi bem. Parabéns, muito boa tua pesquisa. Obrigada. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Pois é. E quando tu começou a apresentar, eu digo, mas não é uma monografia, isso é uma dissertação, né, Reginaldo? Eu digo, parei, tem um erro aí lá. Volta, né? Parabéns, eu acho que você pegou autores difíceis, né? Temáticas, essa questão da você trabalhar com Beck, que geralmente não se trabalha
Giddens, né? Essa diferenciação. Você falou de um autor no início que tinha a visão do risco do Mary Douglas, Luhmann e Giddens, né? Isso, ele trabalha... Eu fiquei curioso. É Mated. Tem um professor da FURB. É ele. Tem esse sobrenome. É ele. É o Marcos, isso. Põe no chat ali qual é esse texto, que eu gostei dessa ideia. Tu quer a referência? Fala, Reginaldo. Por favor, para nós aqui, porque... Ele tá publicado numa revista nossa aqui, uma revista... acho que está numa revista da universidade. Grifos. Mas eu tenho ele em PDF, assim, eu posso mandar. Ele faz uma... Na verdade, é um artigo muito bom. Tu conhece o Mated, né, Ayrton? De leitura, é Marcos Antônio. Eu até fui para a internet aqui para procurar e não consegui achar. Eu vi um que se aproxima do que vocês falaram, que envolve a questão de desastre, dilemas e perspectivas da abordagem sociológica dos desastres, mas eu acho que não é exatamente esse que vocês estão falando aí. Talvez não tenha na internet. Eu compartilho no grupo. Compartilha, valeu. Ele dá uma boa... Ele faz uma análise bem... No artigo ele coloca os principais pontos dos 4 autores, assim, desses 4, né? Que ele chama as quatro grandes abordagens, assim, na visão dele, né? Mas é muito interessante o artigo dele, né? Mas já coloco em seguida. Mas parabéns esse enfoque para analisar a questão dos agrotóxicos, né? Acho que tem uma base, assim, né? E eu te pergunto uma coisa, Maria Isabel, agora pós-graduação, assim, né? É bem o nome, pós-graduação, entendeu? Vai defender tua mono, tudo. Já defendeu a mono ou vai defender? Já terminou? Vou defender. Vai defender. Eu não tenho data para defender, mas... Pois é, depois fica, nem vou perguntar o que tu vai fazer, tu pensou que eu ia perguntar, né? Mas sempre fica aquela coisa, né? Que caminho seguir em termos de pesquisa nesse tema, né? Na questão dos agrotóxicos, né? Mas o Clóvis quer falar. Os parabéns. Muito bom teu trabalho, muito bom mesmo. E eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Ayrton. Parece um trabalho de dissertação, né? A gente não viu escrito, mas a sofisticação do problema, né? Só para você delimitar esse problema e conseguir se expressar dentro desse quadrante aí já é um esforço bem grande, né? Eu acho que você está tratando de um assunto super interessante. Eu até estava brincando com o Reginaldo, que eu estudei muito a questão do risco, né? Até pela minha passagem na Federal de Santa Catarina, e de uns tempos para cá eu estava um pouco afastado desse tópico, né? E nas nossas conversas, né, com o Reginaldo, ele me trouxe de volta para a discussão, né? Sobre o risco, e é um excelente tema, assim, essa questão do risco aceitável, né, ela dá muito pano para manga. O que é um risco aceitável e um risco inaceitável, e quem que define isso, né? E quando você coloca a discussão de princípio de precaução, como fazer com que os riscos de danos graves ou irreversíveis tenham desempenhem um papel importante na decisão, né, sobre medidas preventivas relacionadas a esse risco, né? Como assegurar que seja assim, né? A lei tá traçando uma linha, né? Pelo que eu entendi, porque também não me aprofundei, né? Eu tô ouvindo assim só em algumas fotos, né? Eu não assisti o filme inteiro ainda. Mas a lei está traçando uma risca dizendo, ó, daqui para cá é aceitável, daqui para cá é inaceitável, né? Como fazer isso? Eu fico pensando, fazendo uma analogia, né? Vocês sabem que a água mineral ela tem nitrato, né? Se eu não me engano, que
que está presente quando a água é mais contaminada, ela tem uma quantidade maior de nitrato, né? Eu não lembro os dados exatamente, mas me parece que até um determinado padrão é natural, que é da própria rocha, né? E a partir de um determinado padrão significa que existe algum tipo de contaminação. E a partir daí, até o ponto onde é considerado um limite aceitável, varia de legislação para legislação, né? Então, no Brasil é 40, em outros países é 30, 20, ou até no Japão, por exemplo, é 8, que é o mínimo, que representaria contaminação zero. Né? Então, você tem água mineral com 35 ou 38. Está dentro da lei, ok? Perfeito. Aquela garrafinha de água mineral que você tomou não vai lhe fazer mal. Só que já está próximo de um patamar perigoso para a saúde. Aí você compra uma carne de frango no supermercado que está em promoção, porque falta um dia para vencer. Ela está perto do limite, mas ela não venceu ainda. Né? Ou seja, existem bactérias ali, existem coliformes fecais na carne. Né? E ela está em processo, uma vez que o frango é morto, ele está em processo de putrefação, né? Desde o primeiro dia. Então, isso por si só também não é um problema. Agora, você toma água, come a carne, e você tem 2, 3, 4, 5 fontes que te levam próximo de um limiar, né? E aí, de repente, você tem uma intoxicação alimentar e você não sabe por quê. Né? Então, como considerar os efeitos sinergéticos, os efeitos cumulativos, os efeitos incertos e não conhecidos dos pesticidas, os impactos ecológicos que não foram mensurados, né? A possibilidade a situação real de contaminação, no caso de envolver trabalho manual de aplicação, no caso de envolver o consumidor. Né? Como você traçar uma linha do aceitável, do tolerável, do intolerável, ainda mais na legislação, né? Então, esse tema me provocou várias reflexões, né? Eu não sei como é que vai terminar o teu trabalho, fiquei curiosíssimo. Né? O Reginaldo sabe, a gente já discutiu sobre isso, né? Eu quando escrevia a tese de doutorado, eu propus que o conceito, que a categoria jurídica mais adequada para discutir assuntos como este dos pesticidas seria a do abuso de direito e não a da responsabilidade, né? Porque é uma questão de limiar, assim, não é uma questão de tudo ou nada, não é uma questão de identificação do nexo de causalidade. É uma questão de identificação de limiar, né? Só que isso não. O paradoxo da situação é que não tem como estabelecer isso em lei, né? A resposta não vai estar na lei porque são tantas variáveis, cada situação é única, né? E o limite é técnico. Né? Então tem que ter a lei tem que dar uma abertura, né? Só que ao mesmo tempo a decisão não pode ficar não pode ser uma decisão solipsista do juiz ou do administrador público, né? E eu acho que a gente não tem nenhum parâmetro assim para tomar decisões técnicas e ao mesmo tempo legítimas democraticamente e eticamente. Eu acho que é um ponto cego do ordenamento jurídico, assim. Eu não sei se tu concorda, Reginaldo. Eu acho que, na verdade, é o contrário, né? O sistema, ele cria procedimentos para fechar a discussão, né? Então, porque essa questão do agrotóxico, me parece Exato. que o que vai acontecer, o que está acontecendo? Eles estão mudando o procedimento. Eles estão criando formas e facilitando o procedimento via norma infralegal para facilitar a aceitação desse tipo de produto, né? Claro que nesses centenas de agrotóxicos que estão sendo
aprovados. Alguns são bons, são novas moléculas, são melhores, né? Inclusive bioinsumos, etc., entrando tudo no mesmo balaio. Mas grande parte não, né? E a sociedade fica à margem disso. Mas tu cria um simulacro de legitimidade, né? E aí eu não sei se entraria aquele conceito do Beck da irresponsabilidade organizada, se entra nessa lógica, que é o que está acontecendo. Na verdade, o que tem ali os procedimentos não são para... Eles são muito menos para você verificar se aquilo é um risco aceitável ou não, e ter uma análise qualitativa do risco, seria esse que o Clóvis está falando, né? Que é a sociedade participar, e muito mais para fechar e para dizer, olha, legítima decisão, tem um órgão aqui que referendou, o procedimento foi seguido. Né? Bem positivista, no sentido científico. Eu penso assim, Ayrton, claro, é só uma posição pessoal, né? Mas eu penso que, em última instância, tem que ter uma abertura democrática para essa decisão. Porque, usando aquele raciocínio do Kelsen, né? Eu acho que a lei fornece balizas, mas fica o quadro, existe um quadro dentro do qual várias decisões são possíveis. Me parece que a ciência e a técnica fecham mais ainda, fornecem mais balizas e podem reduzir a discricionariedade. Mas, em última instância, tem que se tomar posições éticas. E quem que tem legitimidade para tomar posições éticas? Né? É melhor um tomador de decisão só, ou é melhor que essa decisão que é valorativa ser uma decisão que envolve uma percepção social de risco? Né? Esse, pelo menos, é o meu raciocínio. Não sei se vocês concordam, né? Mas acho que a gente teria que pensar nessa direção, assim, para resolver problemas complexos de risco. O que vocês pensam? O Mabel quer falar, não? O senhor ergueu a mão primeiro, pode falar. Ah, tá. Obrigado pelo senhor. O tema da Mabel, ele surgiu porque a Mabel é IC, né? Faz um bom tempo, né, Mabel? Desde o segundo período, né? Que ela me atura, né? E eu aturo ela, assim. A Mabel é uma boa IC, assim. Eu gosto muito dela. E esse tema surgiu nas reuniões do nosso grupo de pesquisa, assim, né, Mabel? Muito em função de um capítulo de livro que o Andrei e a Pamela, que eram foram meus orientandos no mestrado, eu pedi para eles preparar algo sobre o pacote do veneno, sobre alguma coisa, né? Daí eles foram e perceberam que, ao contrário do que a atual lei, a 7.802, né, Mabel? Me corrija se eu estiver enganado. A atual lei, ela proíbe a utilização de agrotóxicos em função de alguns efeitos que eles podem causar, teratogênicos, carcinogênicos, né? São várias situações em que a lei estabelece como aquelas em que o agrotóxico não pode ser produzido, nem comercializado, nem utilizado no Brasil, né? Então, para nós, ela enxerga um perigo, claro, aí, né, para a saúde da população e proíbe. Os projetos que fazem parte do pacote, que são vários projetos, né, um deles tende a modificar, né, esse critério de proibição, né, e introduz um critério de aceitabilidade, ou seja, né, aceitabilidade de risco. Só serão, então ele diz assim, ele muda assim, ele deixa de ser taxativo, ele diz, né, só não poderão ser produzidos, exportados, importados, tal, né, consumidos, utilizados no Brasil, os agrotóxicos que não sejam, né, cujos riscos sejam inaceitáveis. E quando ele trabalha foi daí, né, Mabel, que a gente começou a conversar, né? Quando ele trabalha com critério de inaceitabilidade, é claro que ele vai ter que trabalhar com a aceitabilidade ou aceitação, né? Então,
E daí começa, daí ficou bem vago e abriu um monte de questões. Daí, né, a Mabel foi procurar, pesquisar o que seria, afinal de contas, né, risco aceitável. Será que era igual ao risco tolerável, né? A pesquisa dela foi essa, foi sobre o risco mesmo, né? Como que é a teoria do risco, tanto social como os teóricos do direito que trabalham em risco. Ela trabalhou, você, Cláudio, bastante, inclusive, né? Porque chegou no final, foi difícil da gente encontrar, né, Mabel? Né? O que seria aceitável, o que não seria aceitável, né? E a lei está brincando com isso, né? Olha só, primeiramente, entender o que é aceitável, né? Dizer que um produto que causa câncer é proibido é uma coisa, é bem claro, né? Agora dizer assim, não, né? Pode causar o câncer, né? Mas se for aceitável, mas o que é aceitável, por exemplo? Né? Para quantas pessoas? Daí tem várias produções da Abraço, que a Mabel usou bastante, né? Que mostram isso, que você não há uma estatística segura em relação ao risco de agrotóxico. Tá? Porque o que é seguro para a maioria da população pode não ser seguro para 10% da população. Né? Então, e a gente vai submeter esses 10% da população, né, a uma série de riscos que para eles não é aceitável. Então, é bem interessante essa categoria que a lei do PL do veneno trouxe. Se ela for aprovada, no atual cenário eu entendo que seja, né, daí realmente a gente vai ter que se debruçar, né, porque daí vai ser a nossa realidade, assim. Então a gente vai ter que se debruçar sobre isso. E se o cenário atual, né, em matéria de flexibilização já é complicado, com o que está pintando aí, né, é bem temerário, assim, sabe? Então, só vou fazer um questionamento aqui que eu acho importante, assim, ó. Ela saiu, então, de taxatividades de proibição para o uso de um conceito jurídico indeterminado, porque o aceitável e o inaceitável, ela usa o inaceitável. Só serão proibidos os agrotóxicos cujos riscos sejam inaceitáveis. É bem isso, né, Maria Isabel? O inaceitável, quem é que vai preencher o inaceitável, né? Pois é, então haja regulamentação. E eu não sei, tem um deslocamento que tem projetos que eu já vi, que hoje a aceitação, a aprovação de um agrotóxico, né, ela para importação ou para produção, etc., ele envolve 3 instâncias, né? 3 instituições, né? O Ministério da Agricultura, a IBAMA e Saúde, Anvisa. Que é a Anvisa, né? As 3. Eles querem criar uma agência específica e tal. Tá junto nisso aí, porque aí vai ser pior ainda, porque aí o aceitável e o inaceitável ele vai ser definido por uma agência dentro do Ministério da Agricultura. Isso. Aí já é uma coisa... E daí tá junto. E naquela lógica de não falar mais agrotóxico, né, de trocar inclusive o nome para produto fitossanitário. Produto fitossanitário. Pior ainda, né, porque no mundo o termo é pesticida em outras línguas, né? É pesticida, né? O Brasil criou o termo agrotóxico, que eu acho que é o mais certo, né? O mais, né? E agora tem o defensivo agrícola, né? Esse é o Não, eles querem trabalhar o quê, Maria Isabel? Agroquímico, não? Não. Defensivo fitoterápico. Mas depois foi modificado, até teve uma mudança do defensivo para outra coisa aí. Não, mas acho que a última é esse defensivo fitoterápico mesmo. E aí, defensivo fitossanitário, agora é fitoterápico. É um jogo, né? O símbolo vocês deem uma olhada nos agrotóxicos, o símbolo é um triângulo com uma caveira, né? O transgênico não tem, o transgênico tem um T, é diferente. O triângulo com uma caveira ele já é um instrumento de gestão de risco, porque você está informando, né? Mas mudar o nome, essa é antiga, essa história do... Eu conversei uma vez, Reginaldo, com o ministro Rezec, e eu toquei nesse assunto com ele, e ele me falou que que ele decidiu numa ação no Supremo, ninguém sabe dessa ação, a gente não comenta, do tempo da lei, da lei de agrotóxicos, da que está em vigor agora. E tinha uma discussão se prevaleceria esse termo agrotóxico ou não, e ele firmou, né, o entendimento de que deveria prevalecer esse termo aí.
É claro que daqui a pouco eles, por consenso, deixam pesticida, talvez, né? Mas eu acho que eu não mexeria no termo. Agora, defensiva agrícola é um nomezinho muito passar pano, como diz outro, né? Mas parabéns, Isabel. Olha, Maria Isabel. Mabel. Pior que isso era o que eles falavam aqui em Itajeira. Estou na Penha hoje aqui, aqui eles falam, vai lá comprar remédio para pernilongo, né? Tem várias regiões que falam remédio para isso, remédio para aquilo, né? E na verdade é inseticida, né? Não é remédio de jeito nenhum. É a vitória da desinformação, né? É a vitória da desinformação. Assim, eu queria, assim, eu pedi para Maria Isabel apresentar, porque para nós é importante o feedback de vocês, né? Principalmente o Clóvis, que escreveu bastante sobre isso já, né? E muito, Clóvis, do que ela, né? Depois eu vou deixar para ela falar, só vou falar isso. Muito do que a Maria Isabel utilizou foi vendo as tuas bancas, as bancas da Liestes, né, Maria Isabel? Né? Foi fonte de inspiração. Legal. Olha só, eu queria te perguntar, tu conheces aquele texto do professor Cobé, aquele que o risco como autoabsolvição das sociedades industriais infensas à responsabilidade? Não sei se você já viu esse... Esse eu não conheço. Acho que esse daí eu acho que cai como uma luva, porque o que ele argumenta ali, né? Eu até na época eu estranhei, porque a gente estava trabalhando o risco como uma forma de facilitar a responsabilização do poluidor nas situações em que normalmente ele não seria responsabilizado. Então, né, quer dizer, usar o elemento risco como um elemento de responsabilidade ambiental acrescida, né? E ele traz esse argumento que assim, é de natureza sociológica, ele não está prescrevendo isso, pelo contrário, ele está, vamos dizer, batendo a real. Ele está dizendo assim, olha, o risco ele entrou no ordenamento jurídico brasileiro não para promover mais responsabilidade, mas para promover menos responsabilidade em situações onde a responsabilidade tradicional, dura, permitiria responsabilizar o poluidor. Entende? Quer dizer, o risco ele vem mais para dificultar a responsabilização do que para facilitar. O argumento ele pega 5 ou 6 dissertações e teses que ele orientou e faz uma espécie de balanço. Olha assim, olha como é que o risco e a precaução aparecem sempre como uma forma de, por exemplo, aquela do campo de golfe lá do Costão do Santinho. Se fosse aplicar a responsabilidade nua e crua, haveria responsabilidade, né? E ele, com base numa alegação, numa argumentação fundada no risco, o empreendedor fica isento de responsabilidade, porque embora se saiba que o elemento é tóxico, não se sabe em que momento ele chegou no lençol freático. Enfim, traz algumas complicações técnicas, assim, onde, digamos, o risco vem encebar a argumentação para desconstituir a responsabilidade. Eu acho que aí parece ser um caso em que você está trazendo um elemento de indefinição para a lei, que na verdade é para não haver responsabilidade nunca, né? Pode-se argumentar isso, né? Eu acho, eu vou até perguntar para a Mabel. Mabel, tu acha que, não é? Como fez a pesquisa, tu acha que deixar indeterminado o conceito abre espaço para isso que o Cláudio falou, né? Para ficar difícil de você dizer que era proibido ou não, primeiro. E a segunda questão, já que tu trata de governança, né? Abre mais o espaço para o executivo, através dessa agência ou de outro órgão regulador, dizer o que é proibido ou não, que também é legal, né? Porque tu acaba com uma taxação do que é proibido e do que não é proibido, né? Você diz que quem vai dizer que é aceitável não é aceitável. Foi o que foi feito com a CTN-Bio. A CTN-Bio que diz o que pode e o que não pode em matéria de
de biotecnologia, né? Então, o que tu acha? Sim, eu acho, porque eu concordo com o professor Clóvis, porque, querendo ou não, antes era algo mais certo, né, que tinha uma responsabilidade mais objetiva, né, querendo ou não, porque tu tinha uma delimitação, um limite ali, o que causava câncer, o que causava mutação genética. Agora não, agora é algo mais subjetivo, que não se tem certeza, porque as pesquisas científicas, tanto quanto essa definição, são muito incertas. O modo como as pesquisas científicas para definir esses níveis são feitas também não leva em consideração muitas coisas, todas as multifacetas, né, que existem para definir um nível aceitável, tanto na parte social como nas múltiplas intoxicações que a gente tem diariamente, né? Então, eu acho que sim, que vai facilitar muito o que o professor disse, essa parte da irresponsabilidade, né, que não vai ter uma responsabilização disso. Não tô afirmando categoricamente, mas é uma argumentação boa, né? Uhum. E qual era a outra coisa, professor? Não, era bem isso mesmo. Se você acha que vai abrir mais espaço para uma agência reguladora dizer ou não dizer, que eu creio que é meio que óbvio, não é isso, né? Eu acho que sim, porque alguém tem que... Inverte o ônus, né? Esse que é o detalhe, você meio assim, você tirou a taxatividade da lei, agora, porque antes não, né, alguém poderia, por exemplo, porque tem toda aquela questão que vários colegas falam aí, que pesquisam na tecnologia e também que trabalham com pesquisas relacionadas a agrotóxicos, das boas práticas, né? De as empresas alegarem boas práticas, tá? E, de repente, se ela vende algo que causava uma doença e que a lei dizia que era proibido causar aquela doença, a questão das boas práticas cairia por terra. Agora, me parece que abre um monte de detalhes. Eu acho que abriu, Clóvis, abre uma perspectiva bem interessante essa questão da aceitabilidade ou, né, inaceitabilidade, né? Ou aceitação, se a aceitação será individual ou coletiva, ou de que maneira que será feito isso, né? Que será aceitado, né? Enfim. Só mais um detalhe antes de eu encerrar. Ela usou já, a Mabel, aquela referência que você passou na última banca do Co-Risk, né? Aquela referência francesa, Geneviève Vignet, né? Sim, muito bom aquele. Uhum. A gente achou, inclusive eu achei um relatório que eles fizeram, né? Passei para a Maria Isabel também, para o ministro, o primeiro-ministro da França, sobre algumas questões relacionadas a risco. Bem legal. É da precaução, né, Reginaldo? Acho que é precaução, na verdade, é precaução, né? Mas também trata de, mas bem legal. Fez muito a minha cabeça aquele autor ali, até porque, por serem relatórios, é até mais direto ao ponto, assim, né? Os argumentos são muito, né, muito bem construídos, não tem muita enrolação, né? Ele toca em pontos bem importantes. Clóvis, me manda depois, porque eu consultei na época. Desculpa, Ito. Reginaldo, se tu achou, me manda, porque eu não tenho mais. Eu consultei isso na biblioteca, depois nunca mais vi. É o relatório ao primeiro-ministro da França, ao presidente da França. O presidente da França. Eu te mandei, né, Maria Isabel? Esse, né? Eu procuro. Qualquer coisa eu procuro depois, pode deixar. Ou o PDF ou o link no grupo ali, seria ótimo para nós. Eu tenho 2 PDFs aqui, eu não estou achando mais o relatório aqui. Né? Não sei onde eu salvei. Você quer que eu te mande? Pode mandar, Maria Isabel, por favor. Pode botar no grupo o que tu tiver deles. No grupo do WhatsApp? Isso, pode ser. O pessoal ali no Rio Grande do Sul usa o grupo do WhatsApp também para mandar arquivos, sabe? E outras coisinhas mais que eu estou sabendo, né?
Não só fofoca. Então... Vamos partir para a última, então? Vamos lá, Bruna está esperando aqui. Vamos lá, Bruna. Parabéns, Isabel. Que bom que você participou e está com a gente aqui. Eu imagino que vários alunos já ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, vontade de pesquisar o assunto. E é um tema que está aí, né? Está na pauta do Congresso Nacional. Eu convido vocês a assistirem um dia às reuniões da Comissão de Meio Ambiente, né? Não para ver o que é certo, para ver o que é errado, tá? E eu não vou nem dizer quem está presidindo a Comissão de Meio Ambiente, vocês procurem, vocês vão entender por que eu estou falando disso. É um show de horrores a Comissão de Meio Ambiente, assim. O pessoal não do meio ambiente tomou conta. E os do meio ambiente estão até constrangidos em função dessa... Há um constrangimento, entende, Reginaldo? Procedimental, assim, há um constrangimento. O uso do procedimento dentro da comissão, porque tem uma presidente da comissão, não sei o que lá, o tempo e etc., totalmente antidemocrático, e eu assisti esses dias, eu fiquei de cabelo em pé, assim, impressionante. Bruna, a palavra é tua. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo atraso, que eu vim direto do trabalho e me atrasei um pouquinho. Mas, então, a minha pesquisa, ela está menos avançada que a dos colegas um pouco. Eu estou começando a fazer as pesquisas para o meu TCC, que vai ser também na Lei 13.123, que é a lei objeto de estudo no nosso grupo de pesquisa, especificamente. E eu conversei bastante com o prof, e por uma necessidade minha também, o prof. Clóvis é meu orientador, por uma necessidade minha, eu sinto que uma maneira boa de contribuir com o grupo seria fazendo um estudo de caso, em que a gente pudesse realmente aplicar a legislação. Só um minutinho. Desculpa, gente. Então, eu senti essa necessidade de fazer essa análise de caso para a gente poder contribuir para o grupo e sair um pouco só dessa parte legislativa e realmente ver como as comunidades estão lidando com a legislação. Então, para isso, eu e o prof, através da orientação, combinamos de eu encontrar um caso que fosse possível a gente fazer essa análise. Então, eu ainda estou nessa parte investigativa, procurando esse caso para que eu consiga estudar ele. Para que eu consiga, então, estudar esse caso. Inicialmente, no momento, eu estou vendo através do site do Instituto Socioambiental, que eles têm algumas abas bem interessantes que eu estou mapeando. Uma delas é com relação aos grupos de comunidades e povos indígenas que tem no Brasil. Então, eu estou mapeando eles, vendo a região, famílias linguísticas, para conseguir achar um caso que fosse aqui do Rio Grande do Sul. Através disso, eu vou compartilhar aqui com vocês. A pesquisa ela ainda está em andamento, então é um esboço do que eu estou olhando aqui. Estão visualizando? Sim. Sim? Perfeito. Então, eu estou colocando aqui, fazendo esse mapeamento das comunidades. Até agora, aqui foram essas as comunidades que eu encontrei ali. Tem várias. Mais de 200 comunidades, povos indígenas no Brasil, que são mapeados por famílias linguísticas. Eu estou mapeando ainda, então, o país, o estado, a quantidade, descrição, matérias e sites do povo e também alguns comentários pessoais que eu fui fazendo. Por enquanto, eu peguei em destaque os casos que são aqui do Rio Grande do Sul, para poder filtrar a minha pesquisa, porque como são mais de 200 povos indígenas, fica complicado de eu olhar todas as características de um por um. Então, eu fiz esse mapeamento dos que são aqui do Rio Grande do Sul. Deixa eu tirar aqui, porque aí eu mostro para vocês. São 4
povos e comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Sul. A sua maioria falando como família linguística Tupi-Guarani. Localização Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai são os países onde eles estão localizados, principalmente ali na região do fronteira. Algumas dessas povos estão localizadas em mais estados além do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. Nesse sentido, também coloquei ali um mapeamento de quantidade em cada país das comunidades, uma breve descrição sobre as principais características desse povo indígena, segundo o site do Instituto Socioambiental. E também achei bastante interessante que tem alguns povos que a gente consegue ter acesso a um site específico que é da própria comunidade. Então, a gente consegue pesquisar mais sobre o povo. E também já fui colocando alguns comentários pessoais que aí, conforme eu for escolhendo o grupo que eu vou trabalhar, vou me especificando mais nele. Inicialmente, essa é o mapeamento que eu fiz. Deixa eu parar a apresentação aqui com vocês. De povos e comunidades. Mas eu também gostaria de fazer um mapeamento de comunidades tradicionais, que não sejam povos indígenas, aqui no Rio Grande do Sul, para conseguir, então, fazer esse estudo de caso. O meu próximo passo, depois que eu terminar essa espécie de fichamentos de povos que eu consegui localizar aqui no Rio Grande do Sul, eu gostaria também de fazer uma pesquisa jurisprudencial para ver se a gente consegue identificar casos que já estão judicializados com relação aos conhecimentos tradicionais, ao acesso e o patrimônio genético, todos inseridos na Lei 13.123. Então, inicialmente, esse é o mapeamento que eu estou fazendo, além das leituras que o prof está me passando, para conseguir entender um pouco mais sobre a questão dos direitos dos povos e comunidades dentro desse escopo que a gente está buscando de um estudo de caso. Fico aberto a comentários, sugestões, dicas. Pode falar, prof. Reginaldo. Eu tenho um estudo de caso, acho, para te passar. Ai, que ótimo, por favor. Deixa eu pegar uma conversa aqui. A gente tem um procurador da República, tá? Que é professor aqui na universidade, né? Ele está trabalhando, ele pediu um parecer para o nosso grupo, eu até falei com o Clóvis já e com a Carol do X, mas a Carol do X hoje não está, né, Clóvis? E a Carol do X... A questão é essa aqui, tem uma reserva, a TI Chapecó, né, acho que é a tribo indígena Chapecó, quando da emissão da LAP, LAI, né, do licenciamento de uma PCH próximo, no entorno da TI Chapecó, não havia exigência de elaboração de estudo do componente indígena, né? Contudo, agora se aproxima o prazo de renovação da LAU e recomendei ao IMA que exigisse isso. Negaram, ideia é entrar com uma CP. Pensei em juntar parecer de vocês. O que acham? Claro, se vocês encamparem a tese, senão não vou juntar, né? Está precisando de ajuda para um parecer, né? E parece ser um bom estudo de caso, mas não sei se tem bem a ver, porque eu perguntei para ele a questão do direito dos índios, né, do direito de escuta. Não, né? A questão do componente indígena afetado pelo empreendimento, tá? É no entorno, né? E eu falei para ele que, a princípio, não me parece que porque não era necessário lá, agora não vai ser necessário, né? Porque, enfim, talvez... De quando que é a licença, Reginaldo? De quando que foi a licença? Eu não sei, é isso que ele ficou de fazer uma reunião, mas essa semana eu tive que viajar, eu tô viajando ainda, e acabei não marcando a reunião. Mas eu queria fazer, se vocês toparem fazer juntos, assim, porque para nós
Tem algumas pessoas que tem a Lênia, a Silvana, que trabalham mais com a questão indígena, mas, assim, tirando elas, poucos aqui trabalham. Vocês estão trabalhando bastante, né? A Carol achou muito interessante, eu já tinha conversado com ela. Então, assim, é um empreendimento que já existe, já foi construída e há, sei lá, 10 anos, 20, não sei quantos anos, opera essa atividade. Acho que mais. PCH. Deve ser isso. Só que, assim... tudo bem, não vai poder mexer, não. Mas tem a questão das medidas mitigatórias, né? Em função da questão indígena. Fazendo uma... Mas daí também não é a questão do que a Bruna está falando, né? Na verdade, é uma renovação de licença. Né? Na verdade, tem aquela questão do como vai atualizando o estado da técnica, né? O Estado pode estar exigindo coisas que não exigia lá, porque a licença ambiental ela não é para sempre, né? Ela está sujeita a um critério de discricionalidade técnica ainda por cima, né? Enfim, mas, né? A Bruna, qualquer hora a gente conversa melhor, né? Sim. É bem interessante, Reginaldo, né, Bruna? Assim, só para te dar só para dar uma contextualização, assim, depois a Bruna pode explicar melhor, né? Assim, a gente está procurando um estudo de caso, por quê? Porque a Bruna ela tem uma veia social assim, muito forte, ela quer lidar com gente, entende? E então nós pensamos inicialmente nos conhecimentos tradicionais, porque ela entrou na pesquisa no nosso projeto sobre a 13123, né? Então nós começamos por aí, né? Agora, nada impede se a Bruna tiver interesse em trabalhar mais sobre o ponto de vista das vítimas de empreendimentos, né? Nessa direção, também é super interessante. Então, acho que a gente pode conversar, né? Com certeza. O que tu acha, Bruna? Com certeza a gente pode conversar, sim. Sempre é alguma oportunidade para a gente aprender sobre o assunto. Eu não tenho tanto conhecimento mais nessa área, eu estudei mais a 323, mas com certeza é uma oportunidade da gente entrar num assunto novo no grupo. É interessante, sim. Porque, Bruna, me diz assim, eu acho que para ti, o mais importante é a questão das populações, né? Você tá trabalhando com o social, né? Esse é o teu... Isso, seja indígena ou comunidade tradicional, seria mais nesse sentido. Dentro da lei, eu pensei em estudar, então, mais a parte das comunidades. Mas é uma coisa que a gente pode conversar. É um baita desafio, porque a pergunta está pronta. O teu problema de pesquisa está pronta. Se é aplicável, em que medida isso é legal. Eu só sugiro... você vai ter que fazer uma abordagem que privilegie também a questão da natureza jurídica da licença ambiental, né? Eu acho que né? E me parece que a natureza, né? Ela não é aquela licença administrativa no sentido, né? Mas eu estou aqui e estou precisando, se o grupo aceitar, a gente pode trabalhar os dois grupos nessa demanda aí do Ministério Público, tá? Podemos reunir forças. Tem aquela discussão se a licença tem caráter constitutivo ou declaratório, né? Tem um trabalho muito bom que aborda isso, a tese do Pedro Niebuhr lá. Pedro, esse professor da UFSC, né, Reginaldo Clóvis, que me apresentou, ele fez uma banca conosco. Ele tem alguma coisa no livro dele, ele tem um livro publicado recentemente, tem a tese dele. E daí ele discute essa questão da natureza jurídica da licença. É um exemplo, né? Mas é interessante, né, Reginaldo? Você está levantando em relação às obrigações. As obrigações não é uma revisão da decisão anterior, não é erros da decisão anterior. É uma relação nova que vai se estabelecer de obrigações em relação às populações que ficam no entorno, né? Pois é, eu achei bem interessante a demanda dele, sabe? E
E se vocês estiverem assim, se vocês estiverem inclinados a aceitar, né, eu vou marcar uma reunião com ele para a gente conversar. Pode ser? 2 grupos com o Carlos, né? Nós podemos ver quem do DAC que tem interesse nesse assunto, né? Para participar da conversa. A Carol do X e a Bruna, né? Se mais alguém tiver interesse. Perfeito, de minha parte, na verdade, era só realmente explorando um pouco do que eu estou iniciando nessa pesquisa. E aí, agora, no próximo mês, o meu objetivo é aprofundar isso, porque agora, nesse momento, para esse semestre, a gente tem a ideia de construir o projeto, para realmente construir o projeto e as pesquisas, para realmente a escrita a gente fazer no próximo semestre. Perfeito. Parabéns, Bruna. Você fez coisas que eu nem tinha sugerido, né? Você está sempre explorando. Gostei muito das suas tabelas ali, né? É muito legal. Eu sou a menina das tabelas. Eu gosto muito de tabelas. Você deve aproveitar isso, né? Quando for escrever o trabalho propriamente, usar bastante quadros, tabelas. A gente usa pouco no direito, né? Sim, eu gosto bastante dessas coisas assim. Até todo o meu planejamento do TCC ali que eu compartilho com o prof, tudo é tabelado. Viu, Clóvis? Uma vez eu orientei uma moça que já tinha feito mestrado em biologia. Ela chegava ao requinte de ela marcar as orientações para mim, para eu não esquecer. Ela fazia agenda, ela fazia tabela. Assim, é muito legal quando orientando assim, né? Ele organiza a vida da gente. Mas, enfim. Viu, pessoal? Eu tenho que sair, tá? Mas, viu, eu estou à disposição, Bruna. Legal, achei bem legal o teu tema. Achei legal. Bom que você está dando continuidade à linha, né? E qualquer coisa, estou à disposição, tá? O meu contato tu tens aí no grupo, então qualquer coisa, né? Para a gente entender mais a situação, né? Que eu acho bem importante a gente entender qual é a situação. Com certeza, tá, muito obrigada, prof. Eu entro em contato, sim. Muito obrigado, valeu, gente. E obrigado por receberem também a Maria Isabel, tá? Ela é muito querida, eu tenho muito carinho pela Maria Isabel, né? Bem-vinda sempre. Tá bom? Eu agradeço também pelas críticas, foram muito construtivas, adorei participar. Muito obrigada. Maria Isabel, participe das próximas. Tá? Irei. Participe das próximas. Com certeza. Um abraço, então, galera. Valeu, bom feriadão para vocês, tá? Igualmente. Não sei, pessoal, se tem mais alguém que vai apresentar, ou se eu fui a última no dia de hoje. Foi a última. Parabéns, Bruna. Terminamos bem no horário do início da aula de vocês. Tá aqui o livro que eu te falei, ó. Eu não sei se tem a resposta, mas ele explica muito bem essa questão das licenças, porque ele trabalha o processo administrativo em 3 tempos. É genial esse cara. Ele trabalha para entender como é que funciona o processo administrativo, né? Ele trabalha o processo administrativo de controle prévio, o processo administrativo de controle sucessivo e depois a parte de sanção administrativa mesmo, de penalidade, né? E quando ele fala do controle prévio, ele fala do licenciamento. Inclusive, até ele cita aqui a questão da avaliação do componente indígena pela FUNAI, né? Agora, uma coisa que pode ser procurada também para ajudar o Reginaldo é se já tem um precedente, né? Se tem algum caso em que tem muitas licenças antigas de hidrelétrica, né? E que convivem, que são muito próximas a comunidades indígenas. Se isso já foi objeto de discussão. É a primeira vez que está sendo discutido isso, ou já foi objeto em outro lugar, porque aí você está ajudando a trazer argumentos que talvez sejam já prontos, mas já foi discutido, né? Mas é um tema para dissertação, já tu vai fazer uma mono, como foi a esqueci o nome da menina que falou, agora que falou, saiu? Não, você está aí ou não? Maria Isabel. A Maria Isabel, desculpa. Né? Como foi da Maria Isabel, que ela fez uma dissertação, praticamente, né? Tá ótimo. Mas sabe, Bruno, a gente confia em ti, o que você escolher, eu sei que vai ficar bom. Tá. Muito obrigada, prof, pelo crédito. Clóvis, quer mais algum comentário? Você?
abraço para todos e bom fim de semana, tá? Isso bom aí. fim de semana e bom feriadão. Isso aí, bom feriado, então, pessoal. Bom descanso. Fiquem bem e se cuidem. Até mais. Abraço para todo mundo e deu certo. Hoje eu vou começar minha aula no horário, não vou atrasar. Tá? Muito bom estar com vocês. Tchau, boa noite. Abração. Acho que pode interromper a gravação já. Pode. Beleza, Clóvis. Show de bola. Muito bom. Que nível, cara. Pode interromper a gravação. Eu vou sair daí.